saudade que eu estava de vocês e sejam muito bem-vindos para o nosso podcast Tá Falando ou Tá Fazendo. Vamos dar início à nossa segunda temporada, Gente que Sustenta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu decidi fazer a temporada Gente que Sustenta, como eu sempre falei para vocês na primeira temporada, alguns nomes me saltaram. E a pessoa que está aqui comigo foi um dos primeiros nomes que eu pensei por acompanhar a carreira dela, eu acho que há uns 6 anos, mais ou menos isso. Isso mesmo. Uns 6 anos. E eu assisto ela, acompanho ela, e ela, eu vou começar a revelar, é uma mulher que sustenta. E assim, não é uma sustentação tão simples, ela é uma mulher, eu posso dizer que polêmica, muito polêmica. E o que eu mais admiro para apresentar, e eu fiquei pensando, como vou te apresentar? Como vou falar? E essa minha convidada, ela divide opiniões, e o que eu admiro, e admiro ela e pessoas que são assim, que quando têm as suas ideias, os seus ideais, sustentam eles independentemente do que as pessoas estão falando. E isso é muito admirável, e em algum momento dessa nossa relação profissional, eu consegui acessar o coração dela. E por isso que eu sou apaixonada por ela, mesmo sendo polêmica, aplaudo ela e vibro com as conquistas que ela tem. E aí, quando eu a chamei para estar aqui comigo, ela muito gentilmente disse sim, e eu fiquei feliz demais. Eu acabei de falar para ela que quando eu idealizei, a gente vai idealizando, tentando ter controle sobre as coisas, a gente estava conversando sobre isso, e eu queria muito que ela fizesse parte do meu primeiro episódio, para estar aqui comigo. E aí, sem muitas delongas, eu quero apresentar para vocês como que eu vou, não sei qual adjetivo utilizar, mas eu vou usar o formal, depois vocês vão entender. Mas ela tem 15 anos de carreira na beleza capilar, no ambiente profissional. Ela é uma estrategista na parte de marketing digital, admirável, dona de ideias, que deixa todo mundo de cabelo em pé, e ela movimenta todo mundo do mercado do cabelo na parte profissional. Com vocês, que honra ter você aqui. Muito obrigada de novo, Paulinha, por ter aceitado o meu convite, por ser uma mulher que representa para mim o que sustenta. Obrigada. Obrigada, Nath. Eu que agradeço todas as palavras aí que de alguma maneira fortalecem, né? Porque é difícil sustentar, principalmente sendo mulher numa sociedade machista, estruturalmente machista e misógina. E eu não tenho medo de ser quem sou. Eu enfrento tudo por quem eu sou. Porque no final da vida, como diria Glória Maria, quem vai deitar no caixão sou eu, não são as pessoas. Gente, você não tá entendendo por que eu a convidei? Então, eu vou ter medo do quê? O que eu faço, o que eu falo, não machuca ninguém. São só coisas que eu acredito, sem apontar quem não deve fazer. Porque cada um faz o que acredita dentro aí da tua história, né? E eu acho que desde quando eu te conheci, quando eu falo de ser polêmica, é no aspecto que realmente você nunca teve medo de ser quem você é e de expressar suas opiniões. Eu falo isso que às vezes a gente tem medo, a gente chega num ambiente onde a gente parece que fica polido ou até mesmo coagido. Você fala, eu não vou expressar isso aqui não. E eu sempre vi você dona dos seus ideais. E isso chama atenção. Da mesma maneira que chama atenção, né? Como eu falei, você divide opiniões. Desde criança. Isso. Ela é muito autêntica. E eu acho que a geração que a gente está hoje, talvez o que me fez olhar para você com um olhar diferente, porque eu acho que você deve enfrentar muito julgamento, né? Bastante julgamento. Mas o que fez eu olhar para você com um olhar diferente foi essa coragem que você tem de ser quem você é. E foi o que eu até tava comentando com os meninos antes de você chegar, falando sobre você. De alguma maneira, eu acho que eu acessei o seu coração. E por isso que eu me apaixonei. Porque, assim, por trás, mesmo que seja essa mulher forte, que sustenta, que vai até o final, tem um coração que as pessoas que conseguem acessar esse coração, eu acho que é aquela parceria de vida, né, que você proporciona para as pessoas que estão à sua volta, não é de muitas delongas, é muito direta, e as pessoas se assustam com isso. Totalmente, você pode fazer psicologia. Na verdade, eu sou direta. Isso de fato assusta, porque não é uma característica feminina. Quando um homem é direto, é o esperado. Quando uma mulher é direta, as pessoas
tomam aquilo como algo contraintuitivo e não aceitável, porque a nossa sociedade ela é feita por moldes. Então, imagina que eu não me encaixo no que se espera de uma mulher. Nunca se encaixou. Nunca, eu nunca me encaixei. Eu me lembro, assim, o mais longe que eu consigo ir, talvez a 5ª série. Tinha uma professora, ela se chamava, né, Cidinha, e todo mundo tinha muito medo dela. Ela era um terror, assim. E aí eu não entendia por que, né? E aí a primeira vez que veio em mim, eu dei, né? E aí todo mundo falou, gente, que louca, quem é essa? Mas porque pra mim, na verdade, ela nem era tão assustadora assim. Ela era o que eu era. E eu dei pra ela o que ela me deu. Outro dia uma cliente falou, você não tem medo de pesar o clima. Na verdade, eu tenho. Olha, recentemente num grupo, um homem, mais uma vez, né, deu, mas ele tomou uma que ele perdeu o rumo porque ele não esperava. O comportamento esperado de uma mulher é bela, recatada e do lar, e eu não sou nenhuma dessas, né? É bela. Vai precisar de um salão. Mas, então, o que eu falo? Eu sou a antítese do que se espera, sob todos os ângulos. Há quem ame, há quem odeie. E tá tudo bem, porque, na verdade, eu duvido que tenha quem, de alguma maneira, não incomode o outro. Mas eu entendo de maneira profunda que isso em mim é mais acentuado. E eu tô bem com isso. Eu tô bem em não gostarem de mim. Porque quem precisa gostar de mim são os meus. Meu marido, meus filhos, meus pais, minha irmã, né? E vou até além. Às vezes nem eles. E tá tudo bem, eu acho que a gente precisa aceitar melhor não ser amado. Mas não é fácil. O preço é alto, você não se encaixa, você não pertence. Porque qual que é o rolê do ser humano? Pertencer. Exato. Né? É a grande angústia. Então, como desde criança eu não pertenço, eu já me habituei. Ainda sofro, mas sofro menos. Eu acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai criando uma couraça que te protege de alguma maneira. Então, às vezes, por exemplo, eu coloco o meu posicionamento político na internet. Nossa, a minha principal cliente, por exemplo, ela me fala, eu não acredito, não combina com você. Combina sim, boss, é isso e ponto, acabou, porra. Eu falo pra ela. E ela é igual, ela é igual. Então é isso, Natália, eu não tenho medo de ser quem sou. Só que isso foi um processo, apesar de desde criança, eu fui me fortalecendo em me aceitar. E se aceitar não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. E mais difícil do que se aceitar é aceitar a rejeição. Ela é cruel. Mas foram tantas que, como eu te disse, dói menos. Você vai criando casca, né? Você vai entendendo. Exatamente. Eu quero que você conte um pouquinho, porque, como eu falei, foi 2000, não lembro o ano exato que a gente... Talvez 2020. 19 ou 20. Porque eu me lembro que a Ana chegou de Londres com uma máscara. E aí falaram assim pra ela, o que é isso, é Covid? E era. E aí eu acho que eu saí de lá em janeiro de 2020, foi isso mesmo. Então foi 2019 que a gente se conheceu. Exatamente, foi 2019. Eu saí de lá em janeiro de 2020 e em fevereiro de 2020 eu comecei na marca que eu tô hoje. Então foi isso, desde 2019. Então, são a gente quase se 7 encontrou anos. Profissionalmente numa empresa e depois nos encontramos em outra empresa, então eu consegui ter mais tempo com ela. Uma grande mulher também nos apresentou, muito forte, de grande personalidade. Ana Carla, você é maravilhosa, um beijo, mulher. Uma líder que eu admiro muito. A gente vai atraindo, querendo ou não, gente que é parecida com a gente. Não que eu queira dizer que sou que essa mulher é. Mas, assim, é uma honra para mim. E hoje eu estava muito reflexiva, pensando como Deus é muito bom para mim. Porque a minha vida profissional me proporciona essas mesas. Me proporciona poder conhecer pessoas como você, né? E aí eu percebo uma coisa que você falou comigo, que você me ligou essa semana passada. E uma coisa que você... falei, cara, a Paula tem todo esse jeito... Mas ela ouviu algo que eu disse pra ela e
disse com o meu coração, porque como pessoas que são transparentes, pessoas que são humanas, você se sente à vontade pra ser quem você é, porque você sabe que de você pra mim não vem julgamento, ou pra você qualquer outra pessoa, porque você não tem esse olhar, né? Então, pra mim é sempre mais fácil transitar por assuntos polêmicos, seja eles ou não, delicados ou não, porque eu sei que você é extremamente, muito bem resolvido em relação a isso. E quando você fala comigo, eu falo, uau, Paula me ouviu de um jeito que muita gente que está ao meu lado não ouviu, né? Então, acho que essas coisas que me chamam a atenção, e eu falei, que privilégio que é poder, na minha vida profissional, encontrar pessoas como você e levar para a vida, né? Sobre uma parceria e admiração que temos. Eu queria que você falasse um pouquinho, são 15 anos, né? Como que essa Paula, que profissionalmente é um arraso... Gente, vocês sigam essa mulher. Essa mulher, assim, eu vou falar uma coisa, ela é assim, como ela falou, o contrário de tudo que a pessoa fala que faz, ela vai fazer diferente e funciona. Funciona muito. Conta um pouquinho da sua trajetória no marketing, como tudo isso aconteceu, e essa dimensão que você foi conquistando, crescendo, os desafios. E vou dizer uma coisa pra vocês, isso aqui é uma aula, se eu fosse você, para e assista uma aula de resiliência, uma aula de humanidade, né? Por muitas vezes você se mostrou pra mim vulnerável também. Eu acho que isso é muito legal. Mulher quando, gente? Só um minutinho. Vamos aqui fazer um movimento, né? Porque aqui é um bate-papo de mulheres 40 mais com muito orgulho, né? Quando uma mulher, ela não tá disputando, competindo com a outra, e consegue conversar, né, num nível, ser vulnerável com a outra mulher, falar, eu acho que isso é a coisa mais maturidade que a gente, nós como mulheres podemos, porque como é incrível. Eu comecei no direito, né, eu fiz a faculdade, terminei, e durante um ano eu bati em todas as portas. Fiz maluquices para tentar acessar os maiores, né, como por exemplo agendar uma consulta num advogado que era um dos maiores tributaristas da cidade, acabou preso. Ainda bem que não deu certo. Mas assim, foram nãos atrás de nãos, porque eu era filha de um porteiro e de uma mulher que vendia Avon e Natura, né? Então eu falei, cara, eu preciso pagar as contas, não tem jeito. E então eu entrei na Rodobens, que é do Grupo Verde, um dos maiores do país, trabalhando na central de relacionamento deles, mas mirando no jurídico, né? Aí eu me aproximei do diretor geral, troquei algumas figurinhas para tentar uma oportunidade. Fiz a prova, fui super bem na prova, mas eles tinham um regramento. Eu teria que esperar 1 ano para poder mudar de departamento e ainda teria exclusividade, uma série de coisas. Eu falei, não dá mais para eu esperar, porque o nível de estresse lá era, assim, acima do que eu podia suportar com aquela idade. Talvez hoje eu tirasse mais de letra. Detalhe, para tentar essa mudança, eu bati todas as metas do departamento com 3 meses. Porque eu via nessa possibilidade de bater, chamar atenção, para então mudar de departamento. Quando eles me deram essa trava, eu desanimei. E aí o meu marido trabalhava no banco, ele achou uma carteira com 5 mil reais dentro, fez o que ele deveria fazer, devolveu, era para um advogado. E ele falou, olha, como é que eu posso te agradecer? Eu vou te dar aqui um dinheiro. Ele falou, não, olha, não precisa do dinheiro, eu tenho uma esposa, ela fez direito e ela tá procurando uma oportunidade. Você daria uma oportunidade para ela, né? Um grande advogado aqui também, o Tedeschi, né? Ele me deu uma oportunidade. E eu fui com o coração aberto, entregue. Ele ficou até impressionado, porque eu não tinha carro, né? Eu ia de mototáxi para as delegacias e para o CDP para falar com o preso. Ele falava, gente, ele é louca, porque ele nunca tinha visto aquilo, né? A advogada mais dura que pau de tarado indo para a delegacia de mototáxi, né? Eu falei para vocês, tudo que ela desconstrói tudo aquilo que você pensa que é o certo. E aí, um dia, eu tô lá no escritório e eu não me lembro exatamente qual foi o motivo. Ele gritou comigo na frente de uma cliente, na recepção do escritório. E o meu ímpeto era o quê? Devolver. Só que eu achei muito deselegante aquela situação. E eu era uma menina, tá? 24 anos.
Eu achei muito deselegante os dois ali brigando na frente da cliente. E aí eu fui pro MSN e a minha cunhada falou: olha, eu tô com uma vaga aqui na empresa que eu trabalho. A mulher é o demônio. A moça acabou de pedir demissão, isso era o meio do dia. A moça acabou de pedir demissão. Você quer vir aqui? Eu falei, bom, demônio por demônio, vamos testar aqui, né? Fui pro YouTube, pra internet, estudei essa mulher. Estudei ela inteirinha, tá? E falei, cara, ela falou, vem amanhã, 13 de outubro de 2011. E eu cheguei lá, certa de que a vaga era minha, porque ela era minha cunhada, ela tava me indicando. E aí ela falou assim pra mim, né, a pessoa que eu ia trabalhar, faça uma redação, por que você quer trabalhar aqui? Só que aí eu destruí, porque eu tinha estudado ela inteira, né? Ela me contratou, eu nem voltei nem para receber lá no advogado. E ali eu começo como assistente pessoal dela, mas também eu nunca quis aquilo. É porque eu precisava começar de algum ponto, né? Eu queria mirar o quê? No jurídico, eu queria ser o jurídico dela, mesmo não tendo. E aí eu fui entregando coisas que não tinham relação nenhuma com a minha atividade, né? E um dia eu falei pra ela, ó, deixa eu te falar, o mundo tá mudando, a comunicação, ela tá indo completamente pro digital. Eu vou te fazer uma proposta, você tá contratando um estagiário, ele vai ganhar, acho que será R$700, eu trabalho pra você das 8 às 18 como tua assistente pessoal, e depois das 18 eu inicio esse processo de marketing. Eu falei, cara, não tem nada a perder, R$700, que era pra ela, troco de bala. E eu comecei, só que eu me apaixonei perdidamente por aquilo. Em 6 meses, um Instagram que tinha 600 seguidores foi para 10 mil seguidores no orgânico, né? Isso em 2011? Em 2013. Em 2013. Então, foram 2 anos seduzindo ela, entregando muito mais, mas assim, muito mais, Natália, do que se esperava da minha função, para que ela me enxergasse de outra maneira. E eu era, assim, mais dura, muito dura. Eu não tinha roupa, eu não tinha calçado, eu não tinha maquiagem, eu não tinha nada. Eu tinha eu, né? Então, eu precisava me provar muito mais com as ferramentas que eu tinha, sem grana nenhuma para me vender, né? E, cara, não tinha como, porque o que eu entregava para ela, de fato, fugia muito do que se esperava, mas também porque eu me apaixonei, hiperfoco, né? E aí eu começo, então, no marketing, e ela vai me dando corda, ela vai me dando liberdade para trabalhar, liberdade. De 2013 a 2018, a marca sai de 1,5 milhão faturamento mês para 5 milhões, depois 10 milhões. Mas porque eu me apaixonei por completo. Eu fui estudando, eu fui entendendo os mecanismos para que uma marca nacional do interior de São Paulo, comandada por mulheres, começasse a incomodar gigantes como Vela e L'Oréal, e essas grandes marcas de São Paulo e Rio de Janeiro começar a olhar para cá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque, na verdade, a gente trabalhou como startup, né? E o que eu digo essa geração, a nova geração, não está pronta para o processo de se entregar e para o processo de se provar, porque a verdade é que a gente tem que se provar todos os dias. O que você fez ontem de resultado não vale mais para hoje, você vai ter que produzir novos resultados, ou pelo menos buscar, se não alcançar, né? Uhum. E aí eu comecei a me encantar, em dado momento a gente divergiu sobre questões financeiras, ela me demitiu por telefone, eu caí numa depressão, isso era 2018, uma depressão profunda, porque eu amava, ainda amo ela, né? Amava, ela era muito para além da relação comercial. O meu erro foi achar que ela me amava também. E tá tudo bem, porque ela era uma mulher, né? Quando eu conheci a Manuela, ela já devia ter uns 40 e eu tinha 25, talvez, né? 24, 25 anos. E eu me joguei. Então, como uma menina, achei que era amor, mas não era. Era negócio, né? Entrei no luto de 2018 a 2020. Eu tomei antidepressivo. Não encontrava um caminho, né? Pensei em desistir do segmento. Trabalhei em 2 franqueadoras, mas eu vi que aquilo me chamava. Só que, paralelamente a trabalhar nessas franqueadoras, eu continuava prestando serviço para profissionais da área. Então, eu nunca saí, mas
o que eu percebi era que aquelas coisas que eu fazia fora não me davam tesão, né? E aí, ao longo dessa trajetória, eu fui construindo resultados bastante acima da média também, mas para quem estava afim. Por quê? Na maioria das situações, as pessoas te contratam, mas elas querem apenas e tão somente implantar as próprias ideias. Elas querem alguém para ver um ambiente de concordância. E eu não vou concordar. Eu vou te dizer o que eu observo de mercado. Eu vou concordar quando se deve concordar, né? E sendo assim, eu conquistei muita gente. E eu acredito que os inteligentes são aqueles que ouvem o todo, refletem e constroem ideias juntos, sabe? Porque eu vou te dizer, a maioria das pessoas só quer, principalmente no marketing, ela só quer fazer aquilo que ela quer. E aí você se torna o inconveniente que propõe coisas distintas do que você quer. E sendo assim, a antítese, a loucura, deu muito certo, né? Eu tô agora com uma mensagem que, inclusive, hoje eu mostrei para uma pessoa, com um faturamento da marca que eu trabalho 30% maior, sendo que a média de mercado é de 10 a 15. É um retorno o dobro do mercado. E isso não é firula, isso não é conversinha para boi dormir, isso é real, isso é público. 30% mais sendo maluca. E maluca real oficial, né? E é assim, quebrando o paradigma, fazendo que as pessoas dizem, olha, não é pra fazer isso, tomando hate, falando que você é brega, que você é louca, que você não vale nada, que você não dá retorno. Foda-se, vamos ver quem faz mais. Porque uma coisa que eu faço, Natália, eu faço triste, eu faço feliz, eu faço cansada, eu faço chorando, eu faço não querendo fazer, porque criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Esse é o mundo. Não adianta querer inverter a lógica. E assim eu construí uma carreira com muitos erros, muitas falhas. Mas quando eu coloco na balança, eu acertei muito mais do que eu errei. E no final das contas é isso que vale. É sobre isso mesmo. E fora a última linha, que é o que o empresário quer saber. É na última linha que ele olhou e deu certo? O resto, né? E o que eu vejo? A maioria das pessoas que criticam são aquelas que não fizeram e não fazem metade do que eu faço, né? Eu fui agora, segunda-feira, eu tava falando com o menino que trabalha comigo, ele é exausto. Eu falei, você tá exausto do quê? Homem, sem filhos, você vai voltar pra tua casinha, vai chegar e dormir. Eu não, vou chegar lá, tem 2 crianças, tem marido, tem meus filhos, tem meus cachorros, né? É isso, sustentar. Sustentar. Exatamente. Quando eu falo para vocês seguirem ela, depois a gente põe um @ dela aqui para vocês, porque diariamente, né, ela hoje atende os profissionais no nível de salão de beleza e ela tem as estratégias de marketing que eu não sei a fundo, mas uma coisa eu sei. O tempo inteiro você assiste, né, os feedbacks dos seus clientes te agradecendo sobre essa questão de faturamento. Faturamento. Me fala assim, tem algum segredo? E recentemente, inclusive, eu fiquei muito feliz. E é tão engraçado que eu vi suas movimentações nesse ano. Eu falei, ela vai chegar onde ela quer chegar. E você chegou onde você queria chegar. Você esteve com o Romeu Felipe. Muito bom dia, Brasil. Eu tô falando dessa... E quando você fala pra mim de tudo que você construiu, sempre você foi muito intencional. Totalmente. Mas eu aprendi. Eu não conhecia a palavra. Eu tô sendo visceral com você. E hoje eu sou extremamente intencional, porque o que vale é a percepção que o outro tem de você. Então, tá, é esse o game? Vamos jogar. Eu sou muito disposta a jogar o game. Só que não a maneira tradicional, mas eu vou jogar. Então, eu sou extremamente intencional. Eu fiz uma gravação com o Romeu, que é um profissional extremamente humilde, um dos maiores nomes da beleza capilar profissional. E ele me ensinou que não importa onde você chegar, você precisa permanecer humilde. Porque o ego, ele não serve para nada. Então, é sobre ser inteligente e fazer as escolhas que no final paguem seus sonhos. Porque só se paga boleto com dinheiro, Natália. Não se paga com amor, com tapinha nas costas e nem elogio. Então, é uma questão muito clichê que eu vou trazer, mas de fato é real.
eu não me abalo com crítica, eu reflito. Posso ficar chateada ou triste ou qualquer outra questão aí que você queira trazer por algumas horas, mas não me abala. E elogio não alimenta meu ego, não alimenta mesmo, porque eu sei que é transpiração, Natália. Não tem segredo. É você, cara, lutar, 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 lutar e saber que são todos os dias assim. Então, eu falo muito para os meus clientes, não tem ponto de chegada. Sucesso não tem ponto, cheguei. Não é uma corrida, não é uma maratona que existe uma linha de chegada. Não existe. É até o final, com a expectativa de vida. Hoje eu estava assistindo, antes de vir para cá, uma profissional que presta serviços relacionados a finanças, e ela falando para mim, olha, eu tenho uma cliente de 76 anos, ela trabalha. Eu, oi? Ela trabalha? Aí eu falei, que louca, o meu sogro tem 72, ele trabalha, por que eu espanto, né? Então, eu não sei até quando eu vou trabalhar, porque o futuro a Deus pertence de fato, né? Mas é trabalhar, cara, é ir no movimento, é ir construindo oportunidades, é fazendo o que você pode com as ferramentas que você tem. Eu não tenho as melhores ferramentas, eu não tô em São Paulo, eu não tenho uma puta estrutura, enfim, eu não tenho tudo de melhor, mas tudo que eu tenho, eu uso a meu favor, porque ninguém vai lutar por mim. E eu aprendi desde muito, muito, muito jovem. Não tem ninguém vindo me salvar. Não tem. Eu tenho meu pai que, se eu ligar pra ele agora e falar que eu tô aqui, ele vai vir me buscar. Ou se eu falar que eu tô lá em São Paulo, ele vai me buscar também. Mas ele não tem como me salvar. Porque a vida é minha. Quem tem que me salvar sou eu. E eu vejo muita gente esperando um super-herói. Não tem, cara. Quem me salva todos os dias sou eu. Errando, acertando, sou eu. Eu tenho que ser a minha rocha. Eu tenho que lutar. É preciso garra e não pode ter ego. Eu vejo muitos clientes muito presos à comparação. Você não vai acreditar. Esse meio é um meio que tem muito disso, da comparação, da competição indireta, né? Do o luxo, excesso do luxo. E uma coisa que eu acho interessante, eu vou te perguntar, embora eu já sei a resposta, mas é que eu quero que as pessoas saibam. É que você compartilhou. Você tinha ideia, assim, de quem você... eu não sei se você tem dimensão de quem você se tornou o seu nome na parte do marketing, justamente segmento da beleza capilar, no âmbito profissional. Você tem essa dimensão? Você sabia... mesmo você trabalhando intencionalmente, você sabia que você ia chegar onde você chegou? Eu acho que quando eu te vi com o Romeu, vou ser muito honesta, eu fiquei muito feliz. Porque realmente ele é um dos grandes nomes aqui como referência no Brasil em relação ao cabelo. Acho que não tem como discutir. E quando eu te conheci, te assisti ali, falei, uau! Zero game. Natália, eu vou ser muito franca com você. Não me importa a dimensão. Do meu coração, eu tô te falando. Eu trabalho para conquistar os meus sonhos. E para conquistar os meus sonhos existem meios, né? E quais são os meios? Me provando, como, por exemplo, gravando com o Mário, gravando com o Romeu, gravando com os meus clientes, que são quem sustentam o meu dia a dia. Então, eu falo para Camila, né, que é a minha principal cliente, ela pode me dar o nome do cargo que ela quiser. Que nem às vezes ela fala, essa é a minha diretora. Não me importa, porque eu não sou um cargo. E cargo, quando você tem um cargo, um crachá de uma empresa, esse crachá é dela. Você tem e não tem, baseado no que o outro quer. Então, eu faço o que faço para proteger a mim e a minha família. É o que eu tô te falando. Tenho ego, porque todos temos, mas o meu ego, ele é uma criança bem controlável, porque eu tenho que buscar os meus sonhos. Como é que é o caminho? Como é que se joga o game para chegar lá? É só isso. Então, é o que eu te falo e te falo na maior sinceridade do mundo. Eu não me envaideço. Eu não deixo, porque eu vejo o ego diante de mim todos os dias. Eu vejo a vaidade. E eu sempre fui uma pessoa que aprendeu... Eu aprendo menos com os meus erros do que com os outros. Quando você erra, eu vejo que você errou e eu não faço igual.
Isso desde muito jovem. Às vezes eu erro e eu faço o mesmo erro 10 vezes. Agora, aprendendo do outro, não. E o que eu vejo é o ego, ele significa a possibilidade grande de fracasso. Então, eu tento calcular o erro. Como é que eu faço para tentar não perder, né? Ou se perder, ter chance de me reerguer. Eu tenho convicção de que bastante gente me conhece dentro do ambiente da beleza, mas no final das contas é a última linha. Porque eu não, é o que eu estava te falando, muitos clientes se comparam o tempo todo, eu não me comparo. Pode acreditar, eu não me comparo. Por quê? Suponhamos que eu tenha um ou uma concorrente, que tenho, tá? O que ele faz, o que ela faz, pra mim não interessa, porque eu quero saber do meu bolso, eu quero saber da minha vida. Se ele tá faturando 2 milhões, o que vai mudar na minha vida? Eu posso tentar aprender o que ele tá fazendo ali, né? Mas no comparativo de quem tem o pau maior, não. Graças a Deus, assim, né? O que eu acho que eu mais sofro é com uma sociedade extremamente etarista, em que você perde valor à medida que fica sênior, né? Então, eu acabei de fazer 40 anos e o mercado já te olha de uma maneira diferente. Isso não é real, porque o que envelhece é seu corpo, a sua criatividade, a sua experiência, tudo isso tem um valor gigantesco. E é o que nem você estava falando. Por que as pessoas acreditam que não devam ouvir alguém que tem experiência? Né? Que nem você falou, eu te ouvi. Óbvio que eu te ouvi. Você é uma mulher que circunda dentro de um ambiente de empresários. Você aprendeu coisas que eu não sei. E eu não tenho a burrice de achar que sei tudo. Pois eu vejo todos os dias pessoas que pensam que sabem tudo, que são autossuficientes e que o seu nome é tipo uma Coca-Cola que se vende sozinho. Não. Eu não tenho isso. E eu vou te dizer que eu acredito que eu tô cada vez melhor. Melhor emocionalmente. A Kézia brinca comigo. Você tá evoluída, né? Evoluiu. Mas a gente vai envelhecendo, Natália. E assim, eu tenho que aprender como é que se joga. Só que eu não sei o jogo inteiro. Porque quando eu souber o jogo inteiro, provavelmente a vida acabou, né? Uhum. Então, se eu tiver um tempo pra aprender, eu vou jogar. Eu me lembro quando eu tinha uns 9 anos, eu fui aprender a jogar damas. E eu tava contando isso pro meu filho outro dia, porque ele acha muito injusto, né? Mal sabe ele que é real, né? Quem vai falar pra ele? Natália Arruda, ela se chama. E a gente morava no mesmo bairro e ela ganhava todas as vezes de mim no jogo de damas, né? Todas as vezes. E ela ria, e ela debochava. Eu falei, não, eu vou ter que aprender isso. E aí eu comecei a jogar com meu pai, com a minha mãe, com o cachorro, com o gato, com quem passasse na rua. Porque eu queria aprender a jogar. Porque eu queria ganhar. E aí, a primeira vez que eu ganhei, ela se surpreendeu. E aí, depois eu ganhei todas as vezes. Porque eu sou muito obstinada. Eu ia falar esta palavra, você é obstinada. Eu sou obstinada, mas mesmo sendo obstinada, eu perco muitas vezes. Só que quando eu perco, eu tento buscar um meio de reprogramar o caminho, né? E mesmo assim, às vezes eu perco. Porque as pessoas na internet, todo mundo, eu vou te falar como é a internet, todo mundo é magro, todo mundo tem uma pele maravilhosa, todo mundo faz sexo todos os dias e todo mundo é rico, né? E não, cara, é mentira. Então, assim, primeiro, eu erro pra caralho, eu testo, eu reprogramo, eu tenho problemas no meu casamento. Eu tenho um filho que acabou de entrar na adolescência, que ele acha que sabe mais do que eu. Eu tenho um menino de 5 anos. Eu tenho pais idosos. Eu tenho muitos bichos, porque eu sou louca. Então, assim, esse ecossistema, administrar ele ganhando tudo é impossível, né? E eu perco muito no jogo do mercado, porque eu concorro com uma mulher que não tem filhos, eu concorro com homens que não têm as mesmas atribuições e expectativas em relação à sociedade, em relação a mim. O que eu faço? Eu faço hoje, já que fazer tudo, o que dá. Mas assim,
O que eu tenho convicção, e isso eu posso falar sem medo e nesse momento sem me vender, deu muito certo. Deu muito certo sob o ponto de vista financeiro. Eu construí algo para me proteger e hoje eu tenho dinheiro do não. Hoje o cliente, ele tem que ter uma medida ali no feedback dele. Ele pode, deve dar o feedback dele, eu vou ouvir e respeitar. Mas depende muito da forma. Hoje eu demito, mas houve uma época que eu não podia. Eu tinha que cortar o sapo. E aí eu tava ouvindo ontem um delegado que eu sigo falar, estuda. Porque estudar e ganhar dinheiro, ele vai te livrar de muitas toxicidades, não de todas, né? Mas hoje eu diria que na maioria das toxicidades eu tô livre, porque eu sou a mulher que tem o dinheiro do não. Eu sou a mulher que se você virar pra mim e falar, meu papagaio não tá com dor de dente, a gente vai poder continuar. Entende? É isso, então é construção, é muita resiliência, é muita vontade de fazer acontecer e se manter no game, Natália, é muito difícil. É muito difícil, que nem eu postei os últimos 3 dias, que foram maravilhosos sob o ponto de vista profissional, mas nos bastidores eu tive uma série de desafios. Uma série. E como é que você lida com eles? Tendo um emocional razoável. E olha que eu nem sou a melhor, tá? Eu poderia ser melhor. E assim eu ganhei o game do mundo dos negócios, que mais uma vez é a última linha. É isso. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo a gente, quem tá nos ouvindo. E eu queria. Você tirou da minha boca o que eu ia falar. Você é uma pessoa muito obstinada, né? Muito por trás de tudo aquilo que acho que o digital vê. É o que você falou. No digital, todo mundo é lindo, maravilhoso, rico, feliz. Sim. Não tem problema, não tem desafio, não tem nada. É tudo lindo. Isso é péssimo, porque as pessoas criam uma expectativa que não é real sobre a vida. E eu fico imaginando as pessoas assistindo e eu queria, se você pudesse dar um conselho para essa nova... Quando você fala para mim, eu fico inconformada. Eu falo, o que esse povo tá achando só porque ela fez 40 anos que tá assim no mercado? Gente, o que é isso? A flor da idade. Muito mais raçuda, sabendo o que dá certo e o que não dá certo. Muito mais veloz, muito mais capaz. Esse é meu olhar. Essa galera nova que tá vindo, o que você falaria para um pessoal que tá começando agora? Que conselho você daria para essa galera que... Olha, o conselho que eu daria... Outro dia eu falei sobre isso, né? Primeiro, você não é o que você pensa. Você é o que você faz. Você precisa impressionar o outro, sim. Então, se eu tivesse 18 anos hoje de novo e eu consigo me lembrar perfeitamente de mim agora, eu teria cuidado mais da minha aparência, dentro das possibilidades de uma menina extremamente pobre, né? Eu teria aprendido mais sobre networking, porque ele abre muito mais porta do que talento. Então, eu teria tentado, dentro das limitações de uma menina pobre que não tem acessos, fazer conexões que me ajudassem, né, a evoluir profissionalmente. E eu estudaria mais, apesar de ter estudado. Então, são pilares que aceleram o seu resultado. Aparência, networking e conhecimento. Isso são pilares muito importantes, mas principalmente ser resiliente e saber que existe um processo. Então, durante 2 anos eu me doei completamente acima do que eu recebia e acima das minhas funções, para então ter uma oportunidade. A partir do momento que eu consegui a minha oportunidade, eu mantive os resultados e depois de tudo isso, depois de achar que estava tudo certo, ganhando R$23 mil, tomar um pé na bunda, viver o luto de maneira profunda e ser constante. Não importa. E assim, errei muito, porque eu nasci para fazer escola, faculdade e procurar um emprego. Então, até os 32 anos, eu fui CLT. Dos 32 aos 40 que a gente está hoje, eu fui aprender a ser empreendedora. Né? Eu não tenho, pelo menos eu, né? Eu não tive um curso, eu não tive alguém para me dizer, olha, por esse caminho, né? Não, era eu.
eu e Deus. E eu errei muito, Natália. Mas é o que eu te falei. Eu acertei mais com as ferramentas que eu tinha. O que eu tinha em mente? Qual é o game do mundo? Dinheiro. Ah, é dinheiro? Eu me lembro que eu cheguei a guardar de 50% a 60% do que eu ganhava religiosamente. Eu comprei meu carro em novembro de 2024. Eu paguei R$ 99.990. Foi a primeira vez que eu tirei dinheiro das minhas aplicações, porque eu me prometi que eu não ia tirar. Eu passei mal. Eu vomitava. Porque eu paguei o carro à vista, né? Pela promessa que me fiz. Mas aí eu vomitando e passando mal e... eu falava, calma, você só fez isso porque você sabe o que você tá fazendo. Você alcançou a tua meta. Uhum. Então, eu joguei o game do mundo, cara. Foi a historinha de damas. Perdi. Depois eu perdi de novo. E eu poderia falar 1000 vezes. Mas quando eu aprendi. Porque no fundo, Natália, a gente vive no mundo o quê? Do dinheiro, né? Que nem eu vim pra cá agora, né? E eu falei, cara, eu tenho que colocar no estacionamento mais rápido, porque você me deu o detalhamento e tal. Eu tive que pagar o estacionamento. Daqui a pouco eu vou sair daqui, eu tenho que pagar uma outra coisinha. O mundo é do dinheiro. Então, esse é o jogo? Vamos jogar o jogo. E aí eu tenho clientes que ganham infinitamente mais do que eu e não tenho uma reservinha. Não tenho dinheiro do não. E tem ao seu lado, quase que sentado ao seu colo, o ego. O ego. E eu já ouvi, por exemplo, eu contei outro dia na internet, né? Quando eu fiz 40 anos, eu fui pra... Como é que chama? Campos do Jordão, né? E quando eu entendi que eu tinha que jogar esse jogo, as pessoas criticavam meu cabelo, minha roupa, eu não tinha um carro legal. Enfim, eu não tinha nada que me validasse socialmente segundo as regras do jogo, né? Mas por quê? Porque eu preferi não ouvir ninguém deles, que tinha roupa cara, carro caro, enfim, toda aquela estrutura que se vende que tem que ter, para um dia eu poder. Hoje eu tô com um blazer legal, um macacão legal, eu tô maquiada, eu tô escovada, mas para eu fazer isso, por um bom tempo, eu tive que me privar duramente. Eu fui muito dura comigo. Eu lembro. Mas assim, muito. Eu fui muito. visceral. Eu tinha um carro, um Peugeot verde. Eu lembro. E eu tive um bebê e eu colocava aqueles negócios pretos, sabe? Aqueles panos pretos para o sol não pegar. Eu me lembro como se fosse hoje. Por que você anda com um carro velho, com o vidro quebrado? Não tá quebrado. Aquilo é uma proteção para um bebê, né? E ao meu lado, uma BMW. Aí, se você for olhar para as contas hoje, essa pessoa não tem 1 centavo na conta dela, né? E hoje, se eu quisesse, eu poderia, que não quero, parar de trabalhar porque os meus rendimentos pagam a minha vida. E isso não é história para boi dormir, isso é real. Hoje a minha vida tá paga por investimento. Eu não preciso trabalhar para pagar o meu custo de vida. Eu não preciso, porque ele permanece baixo. Qual o momento que a tua chave virou para que você fosse... Isso que ela acabou de falar, gente, foi quando eu realmente caminhava junto com você. Uhum. Que eu lembro muito disso e as pessoas realmente julgavam de maneira muito, muito forte. E a minha admiração é que existe, concordo com você, tem um jogo. No mundo dos negócios tem um jogo para se jogar. E quando você é mulher, você precisa jogar muito mais esse jogo, né? 2 vezes mais. Não é querer dizer, não é se vitimizar, é uma realidade Não, que é tá aí, acabou, né? E tá tudo certo, né? Não tô reclamando em relação a isso. E você conquistou autoridade, você conquistou resultado, você conquistou tudo, por isso que eu falo, você é tudo que falavam que tinha que ser, você não foi, e ainda assim, se eu posso dizer, você esfregou o resultado na cara das pessoas. E eu esfrego todo né? dia. E dessa forma. Então, era muito... Realmente, você é uma pessoa que... em qual momento que vira essa chave, que eu lembro que a gente conversava, que você falava, não, Nath, não tô preocupada com essas coisas, não. Eu quero o dinheiro. É o dinheiro. Exatamente. E qual momento que vira essa chave que você entende que... Você falou muito, muito belamente, o dinheiro do não. Né? Para você que não sabe o que é o dinheiro do não,
Dia do não é quando você não precisa submeter algumas coisas por causa de um contrato, né? Porque a gente sabe como que é o mundo, né? Dizer tchau, obrigado. Exatamente. Quando eu tomei um pé na bunda, foi assim. Hoje eu tenho uma excelente relação, né, com quem me deu um pé na bunda, mas o que eu entendi? Que eu vivi o sonho dela, que eu vivi para o sonho dela, e que era dela. E eu não entendi que era dela. Eu também achei que era meu, e eu achei que eu fosse morrer ali, para sempre. Eu ia trabalhar lá até o último dia da minha vida, né? O que eu fiz? Eu falei, bom, primeiro, eu não consegui impedir de viver o luto. Eu gostaria, sabia? De verdade. Achei que perdi muito tempo. Hoje eu não perco mais esse tempo, né? Falei, bom, vamos lá. Perdemos. Tomamos um grande golpe da vida. O que a gente vai fazer agora? Por quase 2 anos eu não soube a resposta. Eu me lembro perfeitamente de estar no meu quarto escuro, e só querer ir lá ficar deitada, né? E aí eu falei, cara, não dá pra você ficar aí, porque existem 1000 de mim na minha cabeça, né? E aí eu falei, bom, qual que é o jogo pra não viver mais isso? E aí eu me respondi, é ganhar dinheiro. Então, quando eu tomei um golpe da vida, eu entendi que eu precisava me proteger. E me proteger é ganhando dinheiro. E eu tinha condições de ganhar, mas eu tinha que guardar, porque não é sobre quanto se ganha, é sobre quanto se gasta. E eu me lembro que eu comecei a consumir conteúdos relacionados a finanças. Eu zerei o canal da Natália Arcuri. Eu assisti todos os vídeos. Eu comprei o livro. E aí eu aprendi. Eu mandei uma mensagem para ela. Eu mandei um print de quanto tem na minha conta. E eu agradeci a ela. E ela leu. Ela leu, ela me respondeu, né? Acho que foi isso, Natália. Quando a vida me ensinou que você não pode comer na mão de ninguém. Que se alguém for embora, você vai continuar. E como é que se ganha o jogo da vida? Tendo dinheiro não para ostentar, mas para se proteger. Foi isso. A chave foi virada por uma derrota. Quando eu fui derrotada... é a mesma história da Natália Arruda. Quando eu fui derrotada, eu busquei um meio de não ser mais derrotada. Ou pelo menos minimizar as possibilidades, né? Ainda perco, tá? Que nem você tá falando agora o dinheiro não. Recentemente, uma empresa me contratou. E em 63 dias eu pedi demissão. Por quê? Primeiro, não tinha espaço para criar. Segundo, não tinha budget. Terceiro, cobrança excessiva. Porque muitas vezes o empresário, ele te confunde. Ele te contrata como PJ, mas ele acha que você é o CLT dele e que você tem disponibilidade total para ele. O que eu falei? Não, acha, tchau. E vou te falar, um excelente contrato. Mas hoje não vale a minha paz. Uma pessoa completamente desequilibrada, uma pessoa em que você não vê possibilidade nenhuma de mudança. Depois que eu saí, mais de 10 pessoas entraram e saíram. Então, eu não era o problema, né? É isso. Quando você toma os golpes da vida, é onde você mais aprende. Eu falo pro meu filho, você aprende pelo amor ou pela dor? E infelizmente mesmo, né? A gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Totalmente. Acredite você ou não, já passaram-se 50 minutos da nossa conversa. É um absurdo isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui luta contra a minha vida, Brasil brasileiro. Bom, vamos lá. Eu costumo... Quando eu criei, eu tá falando ou tá fazendo o podcast, eu vejo muitas pessoas falando. Então, eu gosto de trazer gente aqui com a história real. E eu te agradeço muito por você falar tão nua e claramente, né, sobre tomei um pé na bunda, né, fiquei com depressão, sem
medo algum, porque é exatamente isso que acontece e você não é um alecrim dourado que isso aconteceu com você. Não, Né? imagina! Mas eu falo que as pessoas são muito doloridas, né? Ah. São muito cheias de conversas, de falas, de um monte de coisa. E uma personalidade como você assusta as pessoas. Muito. Mas o que eu gostaria muito é que as pessoas se inspirassem, Uhum. né? Tomassem a sua história, tomassem a tua experiência, entendesse. Não sei se vocês conseguiram fazer o caminho dessa mulher profissionalmente, formada em direito, e aí ela vai e esgota as possibilidades de trabalhar, e aí ela costura intencionalmente tudo que fez, não sabia a palavra, mas desde sempre muito sagaz. Sabia onde queria chegar em algum momento. Total. Sabe? Então lá, enquanto pós-formada, preciso me sustentar, né? Eu não tenho uma família, um nome, então eu preciso fazer tudo isso. E aí depois, o pé na bunda, que isso é muito bom, né? Eu também tomei uns pé na bunda. Você fica, Fica né? assim, eu tive até uma conversa com ela recente, talvez 1 mês e meio, né? E ela me falou assim: olha, você sabe o que me conforta? É que eu fui o mal e o bem. E eu falei pra ela, por causa de você eu me tornei milionária. E eu coloquei isso na internet. Eu tava conversando com a gerente do banco, e a gente nem imagina que a gerente do banco vê o teu Instagram, né? Ela falou, cara, eu te admiro porque você colocou lá teu posicionamento político, a sua essência, e falou, ó, eu venci. E eu sempre fui, Natália, sempre, além, né, de uma pessoa que se ama ou se odeia, uma pessoa que diz quem é e paga o preço. O preço é muito alto, Natália. Por isso você tá aqui, gente que sustenta. Mas eu vou te falar, eu não sei. Se você me falar assim, você recomenda ser como você? Eu não tenho a resposta. Do meu coração, eu não tenho. Porque o preço é muito, muito, muito alto. E às vezes nem eu consigo pagar. Eu tenho que parcelar. Eu tenho que parcelar. Mas você assume. Mas eu assumo quem eu sou, né? Que nem assim, ó, em questão de política, eu penso de uma maneira, meu marido pensa do outro. Na última eleição presidencial, que agora começa de novo, né? Teve um momento que ele falou assim, não, mas eu não acredito. Eu falei, olha, desiste. Eu sou essa desde os meus 16 anos. Esquece. Não tem marido, amor, não tem porra nenhuma que vai fazer eu dizer que penso como você. Não, eu penso assim. Aí você pode dizer assim, puta, mas você é assim em 100% dos casos? Óbvio que não. É uma mentira, uma falácia. Você dizer, há momentos em que você tem que dizer a verdade, mas polir mais, porque não é todo mundo que está preparado. E você, olha, eu vou te falar do meu coração, você me traçou exatamente, eu assusto. E muita gente já me falou isso, mas eu não entendo por que eu assusto, porque para mim... É o óbvio. Por que as pessoas não são assim? É normal ser quem eu sou. É normal perguntar, é normal afirmar, é normal Se não... posicionar. Então, assim, eu não entendo muito. E eu fui criada por um homem que nunca me ensinou que o homem é melhor ou que a mulher é melhor. Era como se... Eu acho que, na verdade, eu tava pensando sobre isso outro dia, né? É como se meu pai dissesse, olha, tudo igual, tá? Pode ir. E não é. Mas ele falou pra mim que era. E eu acreditei que era igual. Então, ele nunca falou sobre tabus, sobre mulheres podem, mulheres não podem. Isso. Não. Nunca falou, essa saia tá curta. Não que eu tenha usado, mas é só um exemplo, né? Uhum. Então, eu fui criada pra acreditar que eu podia. E, de fato, eu posso. Só que a gente vive numa sociedade cheia de tolimento, sabe? O que eu posso garantir? Não tem segredo, não tem fórmula, é dia a dia, é lutando, é perdendo mais do que ganhando, mas acima de tudo, é aprendendo. E no processo de aprendizado, como matemática, por exemplo, você vai errar muitas somas, muitas contas, né? Vezes, menos, mais, mas quanto que você está disposto a aprender, né? E para mim, a grande lição da minha vida é a Natália Arruda, né? Que ela me ensinou a perder e a buscar como acertar, né? É isso, eu acho que
não é o segredo, mas é o game. E vou te falar, as pessoas, elas querem o resultado. Elas querem os louros. Elas querem tudo que é bom, mas elas não estão dispostas a pagar o preço que se tem para se viver o que todo mundo fala, né? O extraordinário, né? E me vejo como uma mulher, assim, em muitos aspectos. Eu não sou a empreendedora nata, porque eu não nasci empreendedora, eu nasci CLT. Então, eu ouço muitos empreendedores dizerem assim, porque se eu quebrar, porque eu vou vender bombom no final, nossa, eu nunca vou esquecer isso. E vai dar tudo certo de novo. Eu não sou essa pessoa. Um cliente me liga e fala, eu vou alugar um imóvel de 16 mil reais. Eu falo, mas você já fez a conta? Né? Então, eu não sou quem me atira do prédio e vai construindo o avião no meio do caminho. Não. Eu posso até ir construindo, mas eu vou com paraquedas. Por quê? Eu não me atiro, Natália. Eu não erro para quebrar. Eu erro para aprender, porque não tem como, né? Uhum. A vida é sobre erros. Mas o que eu posso te garantir é, hoje, o meu papel é incentivar mulheres a permanecerem e a dizer para elas, dá para ganhar. Não é fácil. Eu poderia, com a minha personalidade, ter ganhado muito mais dinheiro se eu fosse um homem. Mas ainda assim, eu ganhei muito mais dinheiro do que muito homem. Entende? Que há ali uma linha tênue, né? E é isso. Todo mundo falando. Você não se veste bem, você não cuida da arte, né? Tá bom, é verdade. Mas eu vou continuar aqui. E deu certo, né? Por isso Por que isso você que é uma deu. referência, querendo ou não, eles gostando ou não, eu acredito, eles assumindo ou não, sobre sustentar, sobre seus posicionamentos. A gente pode não... O que as pessoas não sabem viver em sociedade é que o fato de a gente não concordar com alguns posicionamentos que as pessoas produzem, isso não invalida quem ela é. Não. Isso não invalida a qualidade dela. E fora que isso não te ataca. Então, exatamente. Por exemplo, eu tava falando outro dia num curso, né? Que eu tinha muita liberdade, obviamente, para falar, né? Porque em alguns lugares, enfim, existem filtros que devem ser usados, né? Eu falei, gente, eu sou de esquerda. Agora fala pra mim, eu ser de esquerda te ofende no quê? Muda a sua vida no quê? Te agride no quê? Eu gostar de funk, eu gostar de cerveja, eu beber, eu falar palavrão. Tá bom, se você não gosta, descarta. Mas eu não vou deixar de falar palavrão, eu não vou deixar de beber, eu não vou deixar de amar funk no talo ainda, entendeu? Eu não vou deixar de ser de esquerda porque eu não te ofendo. Ai, porque você é burra. Foda-se. E aí, assim, outra coisa. Porque você... Isso e aquilo. Natália, sabe o que eu aprendi? E é duro de falar isso, mas é muito real pra mim. Eu ouço todo mundo ouvir, mas eu só aplico quem fez mais do que eu. Então, eu vou usar uma palavra e até explicando antes, né? Eu respeito de fato quem fez mais do que eu. Respeito e aplico. Se a pessoa me critica, mas ela não faz nada ou ela não tem os mesmos resultados ou mais, esquece, Gam. E a maioria dos meus haters, dos meus questionamentos, são pessoas que não construíram 10% do que eu construí. E assim, 10% do que eu construí, andando de Argo, morando em Schmidt, né? Vivendo uma vida muito abaixo do que vende. Por quê? Eu não quero apenas te impressionar. Eu quero ter dinheiro. É isso. Essa mulher é um espetáculo. Eu gosto muito, de alguma forma você me encoraja, me inspira, justamente por essa autenticidade. A gente vive num mundo muito fake e quando a gente encontra um produto autêntico, a gente gosta, né? A gente fixa, a gente fica. E desde sempre, essa foi minha opinião. Né? Sempre falei, Paula, você é doida. Doida. Total. Doida, Paula, você é doida. Mas eu acredito que desde sempre houve uma cumplicidade de respeito. Isso. Né? De entender cada um do seu lugar. E eu fico muito feliz. E uma coisa que eu quero ir pro caminho que a gente tá, já extrapolamos, meu Deus do céu, o horário. Você fala muito e você é um grande exemplo. E por isso que eu te trouxe aqui. Obrigada. Te agradeço para compartilhar com a minha audiência e com a sua audiência. Eu vejo muitas pessoas falando desse extraordinário.
Eu vejo muitas pessoas falando desse resultado, desse sucesso, vendendo essa ideia, vendendo, tá todo mundo carente, todo mundo querendo, todo mundo comprando essas patifarias. Não que você não deva comprar o seu resultado. Mas quando eu falo de temporada, gente que sustenta, tá falando, tá fazendo, eu tô falando de processo, que é uma coisa que você faz. Se você é obstinada pelo seu processo, você é obstinada pelo seu caminho, né? E você falou uma coisa muito legal, não tem ponto de chegada. Não tem. Não tem mesmo. E não tem mesmo, não tem ponto de chegada. Porque a hora que você chegar lá, você vai criar um outro ponto de chegada. Então, o quanto antes você entender e parar de espernear, de querer os louros, como a Paula disse, não querer pagar o preço, porque o preço é alto e para sustentar é muito alto. E eu imagino, e saiba que eu te admiro muito, porque mesmo que você às vezes fale, é difícil, eu tô aprendendo, eu falo, poxa, para mim sempre soube, né? Você sempre foi essa mulher muito forte, claro que tem os seus problemas em quatro paredes, na nossa casa, o nosso refúgio, a gente desmonta assim, mas eu acho que o mais bonito é que depois você levanta no outro dia, e siga em frente. E segue em frente. Porque assim, a vida é no movimento. Se o teu carro quebra e você fica lá fora esperando ajuda, ninguém vai te ajudar. Começa a empurrar. As pessoas vão ver você empurrando o carro e você pode ter certeza que a chance de alguém te ajudar é ali. A vida é no movimento e a gente tem que parar de vender perfeição, resultado, fórmula. E assim, eu quero só que você saiba pra gente finalizar que a minha admiração por você é recíproca, porque você não sabe, mas você faz mais do que eu na internet consigo mesma. É na cozinha, é na academia, é na maratona, né? 5 horas da manhã na academia, 5:30, cara, né? E ali mantendo uma comunicação, falando, mostra viajando, mostra a tua família, mostra, enfim, o teu ecossistema de vida. E isso é o que conecta, né? Isso é o que conecta. O meu problema de fazer isso é porque eu sou muito cruel às vezes comigo e aí eu não me acho assim, eu não tô bem hoje, assim, comigo mesma, em questão de aparência. É porque mulher tem isso, gente. Exatamente, né? E você lá na cozinha, fazendo sei o que lá, nem sei o que é aquilo lá, o whey, sei lá o que é, e conversando como se do outro lado tivesse uma pessoa parada te ouvindo. Então, para fechar, se acolha também. Eu me acolho, sabia? Porque eu falo muito pro meu parceiro, para bater no mundo tem um monte. Se você e eu não me acolher, Parou, né? Parou. Então, se acolha. Dentro dos teus erros e dos teus acertos, você continua lutando pelo seu espaço e produzindo, e em movimento. Esse aqui é só um exemplo, e viajando, e contando suas histórias, e enfrentando seus desafios, e enfrentando a injustiça, porque não é a justiça do mundo, e defendendo uma mulher, né? A mulher mais importante da tua vida, porque o mundo é cruel. O que você vai fazer? Você vai chorar ou vender lenço? É isso. Exatamente. Sobre isso, meu Brasil. E deixa eu falar que a conversa foi tão boa. Eu preciso agradecer quem está fazendo comigo sempre, meu parceiro, Conduta Filmes. Gente, esse lugar onde me acolheu, já que a gente está falando de acolhimento, acolheu esse podcast, com um profissionalismo incrível, incrível, incrível. Já falei e repito. Nath, como você dá conta de segurar tantos pratos? Vamos brincar. Não dou conta, gente. Não dá conta! E por isso que você tem que ter parceiros que fazem muito sentido. Eu só marco, organizo as coisas e venho aqui, sento, espero meu convidado e a gente começa a conversar. Porque o resto é o resto, tá? E a Condutiva, vocês sabem que eu estou nesse projeto de lançamento de produto digital e eu estou fazendo aqui na Condutiva, vocês conhecem a minha história. O podcast, inclusive, aí estratégico dentro da nossa história para esse lançamento do digital, acompanhado pelo Fábio, pelo Vini, pela Gi, aqui junto com vocês, e eu indico mesmo. Vocês sabem que aquilo que eu gosto, eu indico, e é essa história. E Paula, mais uma vez, Obrigada, assim, amor. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Enquanto você falava, um filme passava pela minha cabeça. E eu fico muito feliz porque você não tem ideia. Talvez você tenha muito, muito particularmente a ideia, mas esse projeto do podcast, ele é um projeto desafiador, embora as pessoas falem, poxa, Nath, você se comunica super bem, mas a gente sabe dos bastidores, a gente sabe dos desafios. E ele é um projeto que eu loucamente peguei,
Não, por onde começa? Vamos fazer. Você tem um parceiro bom, então você faça. E é muito especial. Enquanto eu tô tendo braço, porque esse projeto para mim é grandioso. Enquanto eu estou tendo braço de eu poder conhecer as pessoas que vão sentar aqui, de fato ter vivido. Então, quando você fala da história, do Peugeot, daquela época, eu vivi junto com você, eu ouvia tudo aquilo. Então, sou testemunha ocular disso. Então, enquanto eu puder estar trazendo as pessoas que realmente eu admiro, para mim é uma honra. E de verdade, eu lembro que eu mandei um áudio para você voltando de uma viagem, falei, Paula, eu tinha acabado de bater o martelo, que seria Gente que Sustenta, e eu falei, eu preciso que a Paula esteja comigo. Ai, obrigada, minha linda. Deixa eu dar um abraço. Vamos tirar uma foto para eu ir lá. Eu vou agora conversar com uma outra maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada. Linda. Agora, deixa eu só encerrar, gente, que essa mulher, basicamente, ela é maravilhosa. E vocês mulheres que estão nos assistindo, parem de se apunhalarem pelas costas. Parem com essa palhaçada de falar mal. A gente precisa se acolher, a gente precisa se ajudar. A gente precisa parar de falar mal uma das outras e de disputar, de competir. Porque, gente, para com essa palhaçada toda, tá? E a Paula me ensina muito sobre isso, sobre essa autenticidade, tá? Um beijo para todos vocês. Aguardem que a gente tem o nosso segundo episódio do nosso podcast. Tá falando, tá fazendo, temporada Gente que Sustenta. E você... Toda vez que acaba esse programa, você sabe que eu falo uma coisa. Tira a bunda da cadeira. Se inspire na história dessa mulher que fez com que tinha que fazer e não ficou dando desculpa. Sem rodeio, não há desculpa. Levanta a bunda da cadeira e começa quando? Agora. Ah, mas agora. Faça com o que você tem. Beijo no coração de vocês. Eu espero vocês no nosso segundo episódio. Tchau, tchau.